Bom, vamos lá. Ó, agora que a gente terminou a parte básica, vai começar a parte de falar sobre teoria dos construtíveis, teoria de modelos, etc, etc. Vamos começar tentando entender como que a teoria dos conjuntos pode montar predicados de verdade para outras teorias. Para a gente começar a entender como que isso funciona. Beleza. A primeira coisa que a gente precisa fazer é internalizar a linguagem. Certo? A gente já conversou brevemente sobre isso antes de começar as aulas, mas eu vou então revisar aqui para a gente entender a linguagem disso, certo? Não necessariamente os resultados, mas vocês sabem, por exemplo, isso está feito em detalhes na série sobre teorema de Gödel, que tem lá no canal, certo? Aí se vocês quiserem eu passo quais são para vocês olharem, mas não precisa. O que a gente precisa ficar é basicamente convencido de que tem um modo de codificar a linguagem, certo? Isso foi aquilo que você tinha mostrado, que você deu uma introdução na outra aula? Isso, exatamente, mas aqui não estava gravado. Então, vamos lá. A ideia basicamente é o seguinte: a gente precisa ter uma internalização da linguagem. Ou seja, na verdade a gente vai fazer um pouco de teoria de modelos, mas no fundo é fundamentos da teoria de modelos, ou seja, como que a gente efetivamente faz teoria de modelos dentro da teoria dos conjuntos. Beleza. A primeira coisa é que a gente precisa internalizar a linguagem. Por quê? Porque a gente quer tratar as proposições como objetos. Então a gente precisa ter algum modo de representá-las na nossa linguagem. Certo? Bom, como que a gente faz isso? Vamos fazer uma linguagem simplificada, até porque a gente não vai fazer de modo geral, né? Não é uma teoria de modelos que a gente vai fazer aqui exatamente. A gente vai tratar coisas com linguagem relativamente simples. Certo? Então, vamos pensar que a nossa linguagem, né, a nossa assinatura, ela tem só um predicado, que é S. Certo? Da mesma forma que a teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos só tem uma relação, que é o pertencimento, certo? Todos os outros são definidos. Então, pensando nessa linguagem, o que a gente precisa para fazer uma internalização? A gente vai pensar nos símbolos lógicos. Então, para todo, existe. Não precisa dos dois, né? Porque você pode definir o para todo a partir do existe, então não precisa pôr o existe. Então, só vamos colocar aqui uma linguagem mínima, certo? Isso aqui é a linguagem mínima, e a gente tem as variáveis que a gente vai colocar assim. A gente no fundo a gente vai usar y, z, etc. Mas aqui só para a gente padronizar, a gente vai ter a linguagem aqui numerada para a gente poder ter um número associado a cada uma dos símbolos da linguagem. Né? Então a gente pode pegar esse símbolo e só simplesmente colocar aqui no começo. Beleza? Então temos uma sequência enumerada dos nossos símbolos. Então a gente pode dizer então que o número de R é 0, o número da negação é o 2, o número do X I vai ser o quê? Vai ser... Você vai usar a codificação do Gödel? É tipo isso. Tá. Vai ser 4, certo? 4 mais I. Certo?
0, 1, 2, 3, 4. Certo? E assim por diante. Tudo bem? Então a gente tem os números associados ao símbolo. O que são sentenças? Nesse caso, são sequências de números, né? Então, por exemplo, essa aqui, né? Existe, x0, tal. Ah, faltou um predicado. Então, peraí, só uma dúvida. Essa numeração, ela é feita na metalinguagem ou na própria linguagem? Na própria linguagem, porque a gente tem um ômega, né? Ah, ok. Faltou isso. Faltou a igualdade. Hã? Então, Não entendi nem a pergunta. não confunde ele, não. Mas a gente vai entender. Faz parte da linguagem. Qual que seria o número dessa forma aqui? Qual que seria a sequência de números dessa forma? A sequência de números seria 2. Seria Aliás, 1, 5. Faltou o parênteses também. Faltou os mas a gente já sabe Não, que tem, não? Tem que ter o número, né? Senão a gente não consegue codificar. Né? Não, mas não é só uma Isso demonstração. foi o que você fez, não foi? O quê? Na sua apresentação. Pegou um negócio assim. Não. Não, quase. Eu formalizei lá. Então, 7. Aí agora é o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 7. 4. Precisaria ficar 4. 8. 6. Certo? Você mudou as variáveis, tá? Beleza? Então, aquela coisa tem uma sequência de. É uma sequência de números. Tudo bem? Alfredo, posso me perguntar? Tem a questão. Não. É que a questão da W consistência e da inconsistência, quando você está falando do existencial, tipo, para a internalização, tem alguma relevância? Tem, mas a gente ainda não vai tocar nesse assunto. Tá. Mas eu não entendi, por que o 5 é o terceiro vídeo? É o parênteses, abre, né? Abre parênteses. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá, começa do 0, né? Tá. É, sim, tá bem. Beleza? E daí existe um modo, a gente pode fazer isso, né? Mas a gente já percebeu que essas coisas são enumeráveis. Né? Você pode pensar que, por exemplo, uma sequência dessa é um número racional, por exemplo, é só para convencer vocês, né? Não, a gente não vai fazer, então só convencendo. Lembra que isso aqui pode ser um número racional, você pode pensar como um número racional, qual? 1,75748, e o que a gente sabe? Tem um mapeamento de todos os números racionais no ômega, né? Então, a gente pode também fazer uma associação de sequências de números em um número. Tá? G. Sei lá. Em homenagem ao Pedro, G. Beleza, esse número. Tudo bem? Inventou esse número, né? O quê? Eu inventei, qualquer coisa. Até porque se você for efetivamente fazer, esses números normalmente ficam muito grandes. Então, mas o que importa? Importa que você consegue, por exemplo, começar a construir uma teoria em cima desses números. Por exemplo, você consegue escrever uma teoria, como por exemplo, fórmula. Tá? Por quê? Se, por exemplo, se eu tivesse essa fórmula, só que eu apagasse esse termo aqui, fosse isso aqui, o que é
uma fórmula bem formada, certo? Isso aqui é uma fórmula bem formada? Não, né? Tipo, tá faltando eu dizer igual a quem aqui, né? Certo? Então essa fórmula não é uma fórmula da linguagem. Tudo bem? Como que a gente faz isso? A gente precisa fazer uma definição recursiva. A gente sabe fazer definições recursivas, né? Como que é essa definição recursiva? Eu vou dizer que, vamos fazer de modo simplificado esse exemplo, e aí a gente intui que vai valer mais ou menos sempre, né? A ideia é que tem uma estrutura recursiva, então a gente consegue dizer que isso funciona. Como que a gente, por exemplo, identificaria que algo é uma fórmula bem formada? Você faz a definição recursiva, você diz assim, ó. Aí você vai fazer codificado? Pois é. Você vai definir codificado já? Vai ser já sobre esses números, né? Isso, você tem que definir recursivamente. Então você tem que pegar e fazer assim, ó. Como que você gera fórmulas? Fórmulas são o quê? Você tem fórmulas atômicas e fórmulas moleculares. Certo? Como que são as fórmulas atômicas? Elas vão ser dessa forma, né? XI, R, XJ, ou ela vai ser XI igual XJ, certo? Então eu vou criar um predicado E atômico. Certo? Essa relação é binária, né? Tá. Tudo bem? Não, um número, né? O número representa uma sequência. Não, eu sei, mas aquela relação que você colocou lá, o predicado é binário. Isso, binário. Isso aqui vai ser verdade quando? Vai ser verdade quando for um número de uma sequência do tipo K mais 7, 0, Q mais 7, certo? Aqui é da metalinguagem, nesse K aqui é o número da metalinguagem, assim, tipo, ó, 8 mais 7. A sequência tem que ter esse formato, certo? Ou seja, algum número natural mais 7, 0, algum número natural mais 7. Isso aqui seria a representação de uma coisa desse tipo. Ou uma coisa do tipo K mais 7, 4, Q mais 7. Certo? Ela vai ser verdadeira se o N for igual a alguma coisa, ou isso, ou igual a isso. Certo? E vai ser falso caso contrário. Certo? Tudo bem? Sim. Assim, como eu disse, essa função aqui ela é chata. Você viu, os números são muito grandes, então não vamos escrever essa função. A gente só assume que existe ela, tá? Ela associa uma sequência ao número. Beleza? Então, se o n for um número de uma daquelas duas formas de tripla, então o número representa uma coisa atômica. Certo? Beleza, agora que eu tenho o predicado de ser atômico, aí agora o que eu faço? Eu digo, ó, é uma fórmula quando o quê? Quando o quê? Ela vai ser verdadeira em que casos? Já é a fórmula bem formada? A gente tá tentando... Isso, fórmula bem formada. Quando o quê? Quando ela é a negação. Mas como você vai representar? Exatamente, aí a gente vai percebendo que faltam alguns ingredientes. Como você vai representar? Quando ela é, eu tenho que ter algum ingrediente para como que, Para representar atômico e molecular. não, como que faz acoplamento de sequências. Eu tenho uma sequência. É assim que as crianças estão chamando de... Certo?
Isso também pode ser representado, que é o quê? Digamos que eu tenho a sequência 1, 2, 3, 5 e a sequência 0, 3. Certo? Essa aqui, ela me dá um número. Certo. Certo? Me dá um número. Essa aqui me dá um número. Certo? Você tem que criar uma sequência que é a sequência. E tem o número da sequência 1, 2, 3, 5, 0, 3. Certo? Não tem? Sim. Bom, essa função aqui, ela pode ser definida quando eu tenho um número de uma sequência, um número de outra e o resultado do acoplamento entre essas duas sentenças. Entendo, é chato fazer. Mas, hã? Não, foi a união. Não é a união, não é nem a soma. É mais complicado que isso. Mas é um processo recursivo e, portanto, você consegue definir. Essa aqui vai dar sei lá, M, certo? Vai dar um número, é uma função de dois números que me dá o acoplamento desses dois números, certo? Ou a gente pode escrever diretamente assim. Você está calculando o que esses dois números representam? Isso. O N e o M representam o quê? O N é o número dessa sequência. Tá. O M é o número dessa sequência. Tá, mas o que a sequência representa? Uma sequência de coisas, de números. Vai ser uma forma. Vai ser uma forma. Eu pensei que você estava tentando O fazer. N no caso seria 1, 6, 3, 4, 7, 5. Eu pensei que você estava tentando representar uma É, fórmula isso. atômica e uma Isso, mas eu fórmula- vou precisar dessa função que junta duas sequências. Tá. Vou pensar um exemplo simples. Você vai precisar aí, porque aí você quer juntar a sequência lá, que vai ser uma fórmula atômica, com outros chavamers para gerar as outras Isso, é porque você fórmulas. precisa ter Você Você precisa definir uma função que acopla duas sequências. Certo? É porque você não tem a sequência, você tem um número que representa a sequência. Certo? Você tem um N que representa essa sequência, você tem um N que codifica essa sequência. Você quer o número que codifica a sequência que junta essa e depois coloca essa. Isso é uma função que a gente consegue definir, mas eu não vou fazer porque senão a gente gasta 2 aulas fazendo todas essas codificações. O importante é só entender que essas coisas dão para fazer. Certo? É um pouco de aritmética e tal. Deixa eu fazer mais ou menos só esse exemplo aqui, só para a gente... Por exemplo, se a gente usar, tem a ideia do você dizer que o número é obtido pela sequência de números primos elevado a o número daqui mais 1, certo? Então, vai ser 2 elevado a 2, o primeiro, né? Vezes 3 elevado a 3, vezes 5 elevado a 4, vezes 7 elevado a 6. Você soma 1 para você não, porque senão você não vai conseguir identificar o zero. Certo? Isso aqui representa o quê? E o outro vai ser o quê? 2 elevado a 1, 3 elevado a 4. Certo? Como que eu obtenho o número que representa essa sequência aqui? É um procedimento recursivo, né? Como que eu faço? Eu pego esse aqui eu posso preservar, né? O primeiro eu preservo, eu sei que o próximo eu vou ter que colocar o quê? Vezes, esse aqui vezes, aí, 11 elevado a 1, vezes 13 elevado a 5, certo? Correto? São os próximos. Tudo bem? O resultado vai ser isso, né? O primeiro multiplicado por 11 elevado a 1, 3 por 4, né? Desculpa. Tem um vídeo, né, que você faz isso em detalhes. Tem. Certo? Tudo bem? Como é que Como é que você descobre os points? Não entendi. é o número daqui
elevado a somado com 1. Ah, tá. É só porque se fosse 0, 2 elevado a 0 ia dar 1. Aí você não ia conseguir identificar ele, entendeu? Porque a fatoração por primos é única. Então o que você faz assim, ó? Como que você escreveria isso? Como que você definiria isso? Você falaria assim, ó, é o primeiro número multiplicado por o quê? Toma todos os primos que aparecem aqui, todos os números primos, aí você tem que definir o que é primo, aí você tem que dizer, o expoente dele, definir como que extrair quem é o expoente do primo daquele, aí etc. Aí você fala assim, ó, agora que você sabe quem são os primos daqui, pegue o próximo primo que não acontece aqui, eleve o expoente desse, pegue o próximo, eleve o expoente desse. Você consegue definir recursivamente isso, É certo? verdade, né? Hã? Mas aí dá o valor certinho. Aí dá o valor certinho, o importante é isso. Percebeu? Ó, então eu tenho esse número que representa aquela primeira, esse número que representa a segunda, e eu consigo definir a função que me dá o que representa o acoplamento dessas duas. É só para vocês terem um gostinho de que tipo de coisa que tem que fazer para fazer essas representações. Beleza. Então, para que seja uma fórmula, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que o N vai ter que ser o quê? Vai ter que ser uma fórmula, ou vai ter que ser uma fórmula atômica, certo? Ele é atômico. Ou o quê? É uma fórmula negada, ou seja, vai ser Você está fazendo para as negações? Ou você vai fazer já para todas as moleculares? calma, é assim. Aqui é uma definição recursiva. Para todas, não é. Ó, ou o número é de uma fórmula atômica, ou o quê? É um 2 acoplado com o número S, e esse S é uma fórmula, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Negação. É a negação de uma fórmula bem formada. Ou ele vai ser S acoplado com Essa é a parte mais difícil do curso. Essa é a única que tá fácil. 3 acoplado com Q, que S é uma fórmula bem formada e Q é uma fórmula Ele está codificando a sintaxe. da linguagem. Por isso que fica chato. Não, é chato, por isso que eu também não quero gastar muito tempo com isso. Mas assim, é bonito que existe, mas é meio chato de fazer. Mas é bom fazer isso uma vez na vida. No âmbito dos construtíveis, quem que fez isso aí? Isso aí Quem fez isso foi o Gibson. Ah, tá, não, é a codificação do E o Gibson. Tarski fez também independentemente. Né? Independentemente. Calma. Essa parte de codificação da linguagem o Tarski fez também. Quando ele é aquele artigo da indefinibilidade. Da verdade, é isso. Mas ele é bem. Ele faz menos detalhes Que o Mendel é. Por isso que esse chapeuzinho agora. O chapeuzinho é já popular, né? Pra ficar mais sugestivo ali. Certo? E aí você pode continuar, né, gente? Vamos Certo? Até amanhã. Ou o quê? Ela vai ter a forma o quê? Existe alguma variável e dentro uma forma, certo? Então, vai ser existe, que é 1, é o número da sequência T1, acoplado com o número de alguma variável, ou seja, alguma coisa do tipo K mais 7, acoplado com parênteses, então, vou variar aqui, 5, acoplado com S, acoplado com o fecha parênteses, que é 6.
confessar que eu abstraí dessa. Abstraí. Foi. Esse pá é falta de lógica. É só você dar uma olhada de como fazer a sintaxe de uma linguagem de criminal. É pra ver Aí tipo, depois você dá a famoso codificação formal. Pegando o monetário, na parte de sintaxe. Ah, beleza, porque você não viu o curso de lógica. Eu acho que ele é que eu acho que ele não acho viu que a ele foi sintaxe. Que é o quê? Você consegue fazer a definição recursiva de quais são as fórmulas da linguagem. Você vai fazer assim, ó. O que é uma fórmula? Para o caso proposicional, vamos ver o caso proposicional. Você vai ter o quê? Φ é fórmula bem formada quando o quê? Sei, somente sei. Aí isso é definido como 1. Φ é variável proposicional. Ou 2. Φ é negação de alfa e alfa é fórmula bem formada. Isso não pode ter só uma negação sozinha. Não, 3. Φ é alfa ou beta e alfa e beta são fórmulas bem formadas. Certo? Ou seja, eu estou definindo recursivamente o que é ser uma fórmula bem formada. Como que eu identifico que, sei lá, A ou não B ou C é uma fórmula bem formada? Aí eu pego e olho assim, isso aqui é o quê? É um parênteses, coisa ou coisa, parênteses. Certo? Então, eu sei que eu preciso avaliar se essas coisas são fórmulas bem formadas. Beleza. C é fórmula bem formada? Por quê? Porque ele é uma variável proposicional. Variáveis são fórmulas bem formadas. Esse aqui não sei ainda. Aí eu separo aqui. Ok? Aí beleza, ó. Isso é fórmula bem formada. Por que isso é fórmula bem formada? Isso é fórmula bem formada pela cláusula. Está indo embora? Eu preciso ir agora. Tá. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui está dizendo, ó. Φ é bem formada quando ela é a negação de uma fórmula e essa fórmula é bem formada. B é bem formada, isso é bem formado. Isso é bem formado porque é variável. Isso aqui é o ou entre essas duas e essas são bem formadas, então essa é bem formada. Junto essas duas, então essa é bem formada. Percebeu? A definição recursiva. Então a gente está usando essa mesma estrutura para definir como identificar que uma fórmula, um número representa uma sequência de uma fórmula bem formada. Certo? Beleza? Só que aqui está meio abstrato, né? Tá vendo? Isso aqui é. Quando que ela é bem formada? Quando é não acoplado com uma coisa e essa coisa é uma fórmula. Só que Ela é atômica, porque aqui é de primeira ordem, né? Então a gente tem que também separar as atômicas. Agora eu internalizei agora. Só que lá é proposicional e aqui a gente está em primeira ordem. sim, mas Isso, coisa não, vai mas- ser desse jeito, né? É a mesma coisa. É que senão a gente acaba com um monte de número que iam ser fórmulas Não, vai formar. não bem formadas. Exato. Mas- O que eu estou fazendo? Eu estou definindo um predicado que se você me der um número, você me dá, o número é 373. Você acha Aí eu falo, esse número representa uma sequência de uma fórmula bem formada ou não? Aí eu pego e uso esse predicado, que eu estou definindo recursivamente aqui. Certo? Eu estou definindo recursivamente aqui, tá vendo? Essa recursão funciona, ela é bem fundada, tá? Basicamente ela é bem fundada por quê, se você parar para pensar? Porque o número de n tem que ser maior do que os números das coisas que acontecem aqui, porque os números das partes são sempre menores do que o resultado. Percebeu? Porque, tipo, ó, quando você acopla uma coisa, o número sobe, né? Percebeu? Então, o predicado aqui sempre depende do predicado para as fórmulas, para os números menores. Então, isso aqui é uma definição recursiva em cima de uma estrutura bem fundada. Então, funciona. Percebeu?
Então, aqui a gente está definindo o predicado. Aí esse último aqui é dizendo que ó, é um existe, depois uma variável, abre parênteses, fórmula bem formada, fecha parênteses. Entendeu? E é falso para tudo. Eu tô indo pra fazer isso. Alfredo, e se só assim, Se a linguagem fosse mais complicada, a gente ia ter mais cláusulas. se os números naturais, só assim, uma especulação, se os números naturais eles fossem definidos de outro modo, isso teria relevância para representação? Não. Não, né? Seria Não, relevante. Assim, se eles representam a mesma teoria, só ia mudar o modo como a gente ia escrever, só isso. Tá? Se os números naturais representam a mesma teoria, não entendi. Se eles representam mais ou menos a mesma O que estrutura. eu tô falando é, tipo assim, o ZF ele tem Uma teoria dos números dentro dele. isso. Se fosse outra, eu tô Isso jogando gera esse- impacto. Isso. Gera impacto, mas assim, gera impacto só para coisas mais complicadas. Pronto. Quando for gerar, eu faço algum comentário sobre isso. Beleza? Olha só o que a gente fez. A gente codificou a linguagem, codificou sequências, codificou acoplamento de sequências, e agora a gente consegue definir predicados que me dizem é fórmula ou não é fórmula. A gente consegue fazer mais do que isso. A gente consegue dizer se é um existencial, a gente consegue fazer todas essas coisas. Só quero convencer que dá para fazer essas coisas para que a gente possa diretamente dizer que dá para fazer quando for necessário. Quando for mais complicado, eu digo. Mas você pode também, por exemplo, fazer o quê? O modelo é codificado também? Modelo não. Tá. Não, pode ser, mas não necessariamente é. Mas veja só, a gente está codificando a linguagem. Então a gente pode, por exemplo, identificar se a variável x1 é livre na fórmula. Pode? Sim. Sabe por quê? Ela não está codificada. Tá? Por exemplo, todo x1. É que aqui começa. Aqui você vai sentir um pouquinho de falta de ter um costume mais forte com lógica. Tá? Mas você vai pegar. Veja só. x2 é x1. Tá? X2 tá. x2 está livre, porque ela não está no escopo de nenhum quantificador. Tá? Por exemplo, aí você consegue fazer um predicado que identifica se uma variável está livre? Consegue também. Isso é chato, né? Fazer todas essas definições. Certo? O que você tem que fazer? Você tem que olhar e falar quem são as subsequências atômicas dela. Certo? Por exemplo, o que é ser uma subsequência? É ser uma sequência. Sabe? É fazer o processo inverso. Está aqui, identificar um pedaço dele, é um pedaço dele, e dentro desse pedaço dele, esse pedaço desse é atômico, ou seja, satisfaz isso, e a primeira componente, ou a segunda, é aquela. Entendeu? É chato, mas dá para fazer. O que eu quero só é convencer que dá para fazer. Porque é trabalhoso. É trabalhoso e, tipo assim, seria uma coisa que a gente faria detalhe se o curso aqui, por exemplo, fosse sobre teoria de Gödel. Aí eu faria. Mas como não é o foco, a gente só precisa estar convencido de que funciona. No teorema de Gödel tem uma razão, eu só ainda não entendi por que a gente precisa fazer codificação. Por quê? Por que a gente precisa de codificação? Porque você precisa ser capaz de representar a linguagem da própria aritmética. Tá. Perfeito. Tá? E na aritmética, aqui na teoria dos conjuntos é mais fácil fazer a codificação porque você consegue definir essas coisas, né? Isso aqui é uma função, certo? Na teoria dos conjuntos. Na aritmética você tem que codificar funções, como que um número representa uma função. Aí tem mais complicações. Na aritmética é mais complicado fazer. Você tem menos recursos. Na teoria dos conjuntos é mais fácil.
Tá? Mas isso aí foi criado assim com qual propósito? Para provar o teorema de Gödel. E para internalizar a linguagem, para poder falar de uma teoria dentro de outra. Ele fazia afirmações sobre a própria linguagem. No caso do teorema de Gödel, sim, mas porque a gente vai começar a usar isso. Então, você vai entender novamente. Certo? Quantas camadas de abstração a gente vai? Vamos codificar a codificação dentro de outra. Exato. Para se descobre mais algum. Beleza, se a gente precisar de mais detalhes sobre essa transformação, eu vou falando à medida que eles forem. Mas você não consegue provar. Ela é indecidida. Isso, o que acontece é basicamente que você mostra, no teorema de Gödel, você mostra uma coisa chamada lenda diagonal. Que a aritmética de Peano demonstra que para qualquer que seja a forma, uma forma com uma variável livre, existe uma forma que reflete ela, né, no sentido da diagonal dela. Ou seja, dado φ, existe uma forma G, vamos chamar de G, tal que φ se aplica ao número de G é equivalente a G. Ou seja, basicamente assim, ó, o lema diagonal ele mostra que qualquer que seja o predicado, existe uma forma cujo número representa a ideia cujo o número dela afirma eu sou um exemplo de φ. É isso. Coisa meio estranha, mas isso que é fundamental para provar o teorema de Gödel. Mas percebe, você precisa ter a própria noção de internalizar a linguagem para poder fazer isso. Beleza? Ok. Então, você consegue codificar a linguagem. Agora, a gente vai fazer a definição da verdade para uma teoria, para uma estrutura. Agora que a gente tem isso, a gente pode fazer essa coisa. Aí eu termino, tá? Só para definir isso, para vocês verem isso sendo usado, tá? Definição da verdade. Essa está na Bíblia. E vai ter que cortar, não entra não. São 5h47 para o futuro editor de vídeo. Vou ter que cortar. Beleza, o que agora acontece? Como eu tenho uma internalização da linguagem, o que eu posso fazer? Eu posso agora fazer uma estrutura e definir o que é uma estrutura satisfazer uma fórmula. Porque agora ela está internalizada, ou seja, digamos que eu tenho agora uma estrutura, um B, eu vou chamar de R, não, vou chamar de alguma outra coisa, vou chamar de A, tá? Beleza? Aí digamos que o A é algum subconjunto do produto cartesiano de D, certo? Ou seja, o que a gente pode dizer que aquilo é? É uma estrutura naquela linguagem, certo? É só eu dizer que o A, o D é o domínio, certo? E o A é a interpretação de R. Certo? Ou seja, eu estou construindo um paraordenado que representa uma estrutura para aquela linguagem que tem predicado R. Certo? Beleza, então agora eu consigo internalizar essa noção dentro da teoria dos conjuntos. Olha só. Tem uma estrutura. Como que a gente faz agora? Eu quero dizer como que eu digo quais são as fórmulas válidas nessa estrutura. Você consegue dizer? Consigo? Vamos lá. E codificar, né? Vamos criar o predicado SAT, de satisfação. Isso aqui é um modelo ainda. Ou seja, N satisfaz a fórmula φ quando o que acontece? Aí agora o que eu preciso primeiro identificar? Eu tenho que separar os casos. Definir recursivamente a partir da estrutura da fórmula que nem a gente fez ali.
Que é o quê? Se φ é atômica, Pensei que você fosse fazer codificar. se φ é atômica, se esse número, né? É que no fundo, aqui eu colocaria só um número, né? Eu estou colocando assim para ser sugestivo. Tá? Mas aqui seria um número, certo? Tá fora. Um número qualquer. E números a gente sabe, são elementos de ômega. Estão tudo lá dentro dos conjuntos. Então eu estou criando uma relação entre um par ordenado e o quê? E números. Só que eles representam a ideia de verdade naquela estrutura. Certo? Como que a gente faz isso? Se ela é atômica e ela é, vamos colocar assim, igual, né? Vamos dizer. Não, pode ser assim. Isso aqui também é meio chato de fazer, né? Mas eu vou fazer alguns abusos de notação aqui. Vou fazer direto, já que eu estou fazendo um abuso de notação, eu vou fazer direto logo. Mas vamos mortar. Tá. Desculpa, eu preciso ter mais uma coisa. Que é a atribuição. Uma função? Hã? Uma função? Atribuição. Ou seja, eu estou dizendo como que eu vou interpretar As variáveis? as variáveis livres. Né? S vai ser simplesmente uma função do quê? Você chama de atribuição, mas é uma função da atribuição, né? É uma função do quê? De ômega menos 7. Que é o código dela. Né? Não, porque eu tiro os 7 primeiros elementos que não são variáveis, lembra? O resto é tudo variável. É desse conjunto em o quê? D. Certo? Essa é simplesmente uma função qualquer de ômega menos 7 em D. Certo? Então, se φ é isso aqui, Mas você não codificou a atribuição anteriormente, né? não, mas não tem que codificar, né? A função não precisa codificar? Não, são números, são simplesmente números, né? O número 8 é a variável. Não, eu digo a X1. próprio S. Não, é uma terna entre 3 elementos da teoria dos conjuntos. Essa é uma função. Funções são elementos da teoria dos conjuntos, certo? Uma relação entre essas 3 coisas. M, φ e S. Certo? Se é dessa forma, isso aqui vai ser verdade quando? Quando de fato S de I é igual a S de J. Tá? Se φ tem o formato x1, xi, r, xj, vocês percebem que isso aqui é um grande abuso de linguagem, né? Estou falando, o número dessa fórmula é o número dessa, né? Mas você não... Não, isso aqui não é tão abuso não, na verdade. Porque ele deveria... Mas eu teria que ter um para todo I para todo J aqui, né? Por exemplo, sei lá. Mas bom, dá para fazer, certo? É só que dá trabalho. Isso aqui implica o quê? Se ela tem esse formato, quando que isso aqui vai ser verdade? Quando o par S SI e SJ pertence a A. Que é como eu disse que eu ia interpretar a relação dela. Sabe? Se φ é não alfa, aí agora vem as cláusulas recursivas, né? Se φ é não alfa, quando que ela vai ser verdadeira?
Quando é falso, para alfa. Quando não vale, sat de alfa. Mas agora, por que essa cláusula recursiva funciona? Porque a gente está apelando para a satisfação do quê? De números menores. Certo? Tudo bem? Se a alfa ou beta, o que a gente vai fazer? Vale sat m alfa s ou sat m beta s. Ah, tá, não satisfação. E o existe esse é mais chatinho, que é o quê? Eu tenho que o quê? Ignorar a atribuição do i que está aqui e dizer que tem algum elemento de A que eu vou trocar por isso, né? Então vamos fazer assim, ó. Isso aqui quando sat m psi. Aí aqui eu vou escrever um outro abuso de notação, mas que dá para definir tranquilo, que é o quê? Tem falta aqui. Existe um D no domínio, tal que sat de M, psi, e S em que eu troco a atribuição de xi por B. Certo? Beleza? Eu só troquei porque agora eu vou ignorar, né? Porque aqui tem que ser para algum qualquer, não para aquele que estava atribuído em S. Você trocou pelo quê? A atribuição de S no xi é o próprio S, só que excetuando o caso em que é x, eu vou trocar isso aqui. Por uma constante. S de B, S de xi é o quê? É igual a S menos o par xi alguma coisa mais xib. Certo? Eu tiro ao qual ele estava atribuído e coloco que o x está atribuído a B. Tá? Pronto. Isso aqui é a nossa definição recursiva da verdade de M, da verdade nesse lugar. Tá? Se satisfazer a verdade. Não, quer dizer que, veja só. São condições de verdade. Isso, eu acabei de definir a verdade para essa estrutura interpretando a relação L. Tá? Define o conceito de verdade. Isso aqui é a definição de verdade para a estrutura M. Tá? Isso tudo internalizado dentro da teoria dos conjuntos. Tá? Bom, só que aí, só um comentário, né? Se a gente definiu a verdade, né, a gente definiu a verdade para o N, né? Mas, não sei, a gente comentou, mas depois na próxima aula eu começo com isso, falando do teorema de Tarski, da indefinibilidade da verdade. O que acontece? A gente definiu a verdade para M, mas a gente não pode o quê? Definir a verdade para a própria estrutura. Certo? No fundo, a gente vai mostrar que não pode, se isso aqui for um modelo da teoria dos conjuntos,
dentro da nossa estrutura básica, quer dizer que nenhum modelo definido desse jeito pode ser um modelo para a nossa estrutura. Vejam só. Digamos assim, se a gente pensa que a gente está no modelo V, lembra que a gente falou, né? O modelo V representa todos os conjuntos, certo? A gente pode escrever isso desse modo, ó. V satisfaz uma fórmula φ, certo? Tudo bem? É como se eu estivesse dizendo, ó, eu tenho uma noção de verdade para aquela estrutura. Tá? Tá bom, a gente não tem, né? No fundo. Você está dizendo. Ou você pode dizer que a gente tem dentro de uma metateoria. Uma outra metateoria. Certo? Mas a gente consegue. Isso aqui, a gente está dizendo que a gente tem uma verdade, uma definição de verdade com atribuição aqui, nós vamos colocar assim. A gente acabou de definir isso daqui. Tá? Mas aquilo ali é internalizado, né? Por quê? Porque a fórmula é um número, isso aqui é um predicado definido, igual a gente definiu outras coisas, assim, ó. Ah, é bem fundado. A gente definiu uma relação entre três objetos. Uma função, um número de ômega e um par ordenado. É uma relação. A gente definiu de modo internalizado. Então, por exemplo, se a gente pegar a estrutura ômega, isso aqui. Quando você fala de modo internalizado, qual que é a relação disso com a metalinguagem? É que a metalinguagem, no caso, nesse caso, vai ser a nossa teoria de conjuntos. Tá. E a gente está falando de algo dentro dela. Por exemplo, isso aqui é um objeto da minha teoria dos conjuntos, não é? O ômega com pertencimento. É um objeto da minha teoria dos conjuntos. Isso aqui eu posso interpretar, como a gente já vem interpretando, isso aqui como o quê? Os números naturais. E isso aqui como a relação de menor. Certo? Então o que basicamente eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu tenho um modelo da teoria dos conjuntos, então quer dizer que o modelo da teoria dos conjuntos, ele mostra que ômega prova ou satisfaz alguma coisa. Por exemplo, digamos, existem infinitos primos. Sei lá, a sentença existem infinitos primos. Então, o modelo da teoria dos conjuntos satisfaz que essa estrutura satisfaz a fórmula existem infinitos primos. Só que a gente pensa desse jeito, mas a gente, no fundo, o que a gente está falando é o quê? Esse predicado aqui, sat, ele vale para esses três objetos. Como isso aqui não importa, porque pode ser qualquer um, porque essa fórmula não tem variáveis livres. Essa fórmula aqui, uma fórmula explícita, né, que a gente diria, ó, existem infinitos primos, que seria como? Chato, hein? Tem que definir o que é primo e dizer para todo número tem um número maior que aqui. Certo? Mas tá vendo? A gente é como se assim, ó, e se a gente pensasse no sentido teórico disso, isso aqui é uma teoria. Isso aqui poderia ser, eu poderia dizer assim, ó, a teoria ZF de Zermelo-Finkel prova isso aqui. Certo? É como se fosse assim, ó, dentro, de modo teórico, ou seja, a partir dos axiomas, etc., eu provo que essa coisa, que é um objeto da minha teoria, satisfaz a fórmula existe números primos. Existem infinitos números primos.
Cara, misturou sintaxe com semântica. Porque tudo isso é sintático, né? Isso aqui tudo pode ser definido com uma fórmula explícita, certo? Uma fórmula mesmo, lá, concreta. Isso aqui pode ser definido com uma fórmula concreta. Existe um menor conjunto indutivo, o par ordenado dele com a restrição dele para o pertencimento. Aí essa fórmula é o quê? É uma fórmula que você escreve e você consegue dizer quem é o número dela, com aquele algoritmo que a gente fez. Está lá a fórmula, para todo x, aí você obtém o número dela, aí você coloca o número dela aqui, você coloca qualquer coisa aqui, porque isso aqui não vai importar, né, por esse caso. Então, percebe? Você internaliza, né? Você consegue, dentro da teoria dos conjuntos, falar sobre a verdade dos números. Entendeu? A verdade sobre os números. Você consegue fazer isso para a teoria dos reais, etc. É nesse sentido que as pessoas falam que a teoria dos conjuntos incorpora toda a matemática. Que é toda a matemática tradicional que a gente aplica nos departamentos de matemática, a teoria dos conjuntos é capaz de fazer essa internalização. Ou seja, dentro da teoria dos conjuntos você pode formular a verdade daquelas estruturas. E aqui, V, daí tem uma equivalência ali, né? O V satisfaz equivale a ZF satisfaz. Porque, basicamente, veja só, o que a gente está pensando? A gente pensa desse jeito aqui, em geral, porque a gente está fazendo tudo de modo meio semântico, a gente não está fazendo sequência de prova, né? Mas é porque, basicamente, pelo teorema da completude, a gente sabe que demonstrar coisas é o mesmo que pensar semanticamente sem usar fatos que você não conhece. Então, assim, você sabe que existe o conjunto das partes, mas tem coisas que você não sabe sobre essa estrutura. Se você só usa sobre essa estrutura coisas que você sabe que valem nos axiomas, é meio que equivalente a fazer as provas, certo? Tudo bem? É meio que assim, você não usa nada mais do que os axiomas te permitiam, você pode pensar semanticamente que existe um modo de traduzir isso sintaticamente. Certo? Então você consegue fazer toda essa internalização da linguagem. O que a gente vai começar a fazer é fazer isso para a própria teoria dos conjuntos, porque lembra, é aí que vem o passo difícil. É que a gente vai ver o quê? A gente consegue fazer isso, né, esse predicado de satisfação, para qualquer coisa que seja conjunto. Mas os modelos da teoria dos conjuntos, eles não são conjuntos, são classes. Eles não são objetos da própria teoria dos conjuntos. Os modelos. Nossa, mas... Então, por isso você não consegue internalizar, mas você consegue pseudo-internalizar. É isso que a gente vai começar a ver. Você consegue internalizar falsamente. Uma estrutura que é da teoria dos conjuntos, mas ela não é conjuntista. Mas aí, o modelo não é conjuntista? Não, basta. Não, calma. Veja só. É porque você só consegue fazer isso de modo universal quando você assume que os modelos eles são conjuntos. Tá. Ok. Se não forem conjuntos, você não consegue fazer isso. Por quê, basicamente? Porque, por exemplo, isso aqui não é um objeto, nem isso aqui é um objeto. Certo? Então você não pode fazer a relação entre coisas que não são objetos da sua teoria. A teoria só fala sobre a relação entre conjuntos, né? Mas se isso aqui não é um conjunto, então isso aqui não pode ser definido. Entendeu? Mas no fundo tem um jeito de você burlar isso para a teoria dos conjuntos. Certo? Que é o que a gente vai ver. A gente vai ver na próxima aula. Só para vocês terem um gostinho disso, a ideia é mais ou menos o seguinte. Aqui, você criou uma noção de satisfação universal. Vale para qualquer par, em qualquer forma, em qualquer atribuição. Mas dá para você fazer de modo não universal. Que é o quê? Se eu te disser explicitamente quem é a classe daqui, aí eu posso. Então, por exemplo,
que é basicamente o que a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, só para vocês entenderem, mas bem breve. E a última coisa que eu vou falar. O que são os construtíveis, basicamente, para vocês entenderem de modo bem abstrato? É basicamente assim, pensa que você tem o universo dos conjuntos, estratificado aqui, etc. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma propriedade, a gente vai definir uma propriedade que ela afirma X é construtivo. O que é esse construtivo não importa agora. Mas é como se fosse assim, ó, tem os conjuntos bonitos e os feios. A gente vai eliminar todos os conjuntos feios e vai ficar só com os conjuntos bonitos. Certo? Hegemonia de conjuntos. Isso. Beleza. E aí o que acontece? É como se a gente estivesse só filtrando um certo conjunto de elementos. Certo? Aí por que a gente tinha problema aqui? Porque isso aqui não era um objeto. Mas se isso aqui fosse só uma propriedade ser feio ou bonito, eu poderia pensar na propriedade ser feio ou bonito. E aí eu falei o quê? Eu diria S é uma função de ômega em coisas que são bonitas. Aí só é um conjunto. Certo? Aí aqui estaria bem definido, aqui estaria bem definido, aqui estaria bem definido. Certo? Mas o ponto é, quando você transforma em classe, funciona isso? Isso, quando transforma em classe, a gente vai ter que fazer uma adaptação. Porque aí eu não posso internalizar. Certo? Então, na verdade, assim, é como se eu estivesse dizendo que, em vez de... Aqui eu estou pensando num objeto, né? Então eu estou pensando assim, ó, isso aqui é um objeto de M. Né? Isso aqui é um objeto de A. Só que se eu não tenho isso aqui como objeto, eu não posso fazer muita coisa. Mas se ao invés de ter um objeto, eu tenho uma propriedade do tipo é feio ou é bonito, eu posso me referir a essa propriedade toda vez que eu precisar saber se ele é de M ou não, ao invés de dizer ele é de M. Tá? Então, por exemplo, isso aqui eu estou dizendo o quê? Bom, são dois objetos bonitos que são iguais. Você diz que é uma propriedade e você... Aí eu troco ela lá, exatamente, eu uso lá na definição aquela propriedade. Então eu falo assim, essa função aqui é um objeto, essa função aqui eu estou dizendo o quê? É uma função de ômega em objetos bonitos. E aí aqui vai ser um movimento crucial, que é o quê? Existe alguém que pertence a D? Não vou falar isso. Eu vou falar o quê? Existe B, tal que o quê? Bonito B e toda vez que eu for me referir ao domínio, eu não me refiro ao domínio, eu troco pela forma que ele define. Isso vai fazer com que a gente perca a universalidade. Porque aí a gente não vai poder se referir a todos os modelos da teoria dos conjuntos, a gente não vai poder fazer isso. Sempre que a gente for falar de um modelo da teoria dos conjuntos, a gente tem que falar explicitamente dele. É aqueles conjuntos que são bonitos. Beleza? Você pode falar. Mas você não pode falar de modo geral. Aqui é geral. O jeito que a gente fez aqui é geral. Tipo assim, eu criei a relação da verdade para essa linguagem. Qualquer coisa que eu colocar aqui, funciona. Mas esse preço que você paga, isso tem a ver com a questão da verdade? Você não conseguir... Isso, tem a ver com o fato de que você não consegue internalizar a sua própria verdade. Mas a gente consegue o quê? Falar explicitamente de modelos adaptados. Então, basicamente, o quê? O nosso modelo, ele vai ser o quê? No fim das contas, ele vai ser uma restrição do meu domínio. Eu vou falar, ó, pensa no modelo da teoria dos conjuntos. Separa aqueles que são bonitos, casos construtíveis. E aí a gente vai mostrar que
esses conjuntos construtíveis também satisfazem os axiomas de FC. E além disso, essa restrição do domínio também satisfaz o quê? A hipótese contínua. Ou seja, se você elimina os conjuntos não construtíveis, você tem a hipótese contínua. E o axioma da escolha? Fica... E o axioma da escolha também. Mas a gente vai ver. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso na próxima aula. E na próxima aula eu vou começar a usar uma linguagem melhor também. Que é, ao invés de falar isso, a gente já vai começar a falar assim. A gente vai nos referirmos à fórmula assim. Φ de M. Certo? É φ relativizada a M. Certo? Que é isso? Chegamos no início do curso. Chegamos no início do curso, vai?